Graça e paz a todos. Estamos de volta com o nosso grupo de estudo teológico, o GET, e nós vamos começar a partir de agora a estudar o Novo Testamento. E vamos começar esse estudo a partir do livro de Atos, o único livro histórico do Novo Testamento. Livro de Atos, conhecido como livro de Atos dos Apóstolos, foi escrito por Lucas. Na verdade, é o segundo volume de uma obra escrita por Lucas. Primeira parte, o Evangelho de Lucas, o Evangelho conforme Lucas, o Evangelho segundo Lucas, e a segunda parte, o livro de Atos dos Apóstolos. E isso é bem claro, é bem simples de nós percebermos, né? Podemos ler aqui no início Lucas, no capítulo 1, no versículo 1 de Lucas, está escrito: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Versículo 3. Eu mesmo, Lucas, investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ou seja, sistematizado, ó Teófilo, para que tenhas certeza de que as coisas que te foram ensinadas. Então a gente percebe, que o que Lucas fez foi um trabalho de campo, foi uma pesquisa de campo. Lucas foi investigar, foi colher testemunhos, colher informações de tudo aquilo, dos acontecimentos daquele tempo. O que estava acontecendo, o que aconteceu no ministério de Jesus, quem foi Jesus, o que Jesus fez, por onde ele andou, questionou, perguntou para testemunhas, aqueles que vivenciaram aquilo que Jesus havia feito, o ministério de Jesus. E ele escreve em ordem sistematizada, organizado. É o que ele escreve ali dizendo, escrever-te um relato ordenado. Por isso que aproveito isso aqui para falar nesse texto, que essa deixa, para que muitas vezes nós lemos um texto fora de ordem num evangelho, fora de ordem com outro evangelho. É porque existem alguns aspectos que devemos levar em consideração, conforme o autor escrevia. Alguns narravam, faziam as narrativas, escreviam as narrativas conforme o lugar, na ordem do lugar, na ordem geográfica, digamos assim. Outros levam mais em consideração temas. Outros mais em consideração a própria ordem cronológica. Enfim, aqui Lucas diz que escreve ordenadamente, coloca uma ordem, mas a ordem é dele. É ele que estabelece a ordem dos relatos que estão escritos. Isso é bem relevante para um aprendizado, para uma análise melhor dos textos dos evangelhos. Dito isso, o que Lucas escreve lá, dizendo que começa a escrever dos fatos que se cumpriram, a gente percebe o que está escrito no capítulo 1, versículo 1 de Atos dos Apóstolos. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar. Então, no livro anterior, ou seja, no Evangelho de Lucas, ele começou a escrever tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar. O detalhe aqui é a palavra começou. Começou dá uma ideia de continuidade. Jesus começou a ensinar, mas aí nós perguntamos, mas Jesus, ele morreu, ele foi crucificado. E quem deu continuidade? E é isso que nós percebemos, ao longo da leitura de Atos, que o melhor título não seria Atos dos Apóstolos, mas sim Atos do Espírito Santo, porque por meio da leitura de Atos nós percebemos que essa continuidade, isso que Jesus começou a ensinar, a fazer e a ensinar, tem continuidade na pessoa do Espírito Santo. É a pessoa do Espírito Santo que dá
continuidade a essa obra que Jesus começou a fazer, aos ensinos, aquilo que Jesus estava fazendo, quem faz hoje, até hoje, e para sempre fará, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está dando continuidade à obra que Jesus Cristo começou na face da terra. Então isso é bem interessante. É um primeiro aspecto para a gente analisar, né? Que Jesus começou, porque agora quem faz é o Espírito Santo de Deus. Por isso muitos teólogos ou muitos estudiosos acreditam que o nome do livro, o título do livro deveria ser Atos do Espírito Santo, ou Atos de Jesus. Enfim, e aqui o texto segue dizendo, né? Olha só, até o dia em que foi levado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos. Depois de seu sofrimento, Jesus apresentou a eles muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Então aqui vem falando um relato sobre a ressurreição de Jesus, que Jesus havia ressuscitado e dado provas. A ressurreição é o maior fato, é o fato que começa, que gera, que impulsiona o surgimento da igreja. Em termos, no conjunto todo, o fato que faz toda a diferença é o fato ressurreição. Porque se nós olharmos no Antigo Testamento, muitos profetas, muitos homens de Deus foram levantados. Então, Jesus também poderia ser visto como um profeta, como um grande homem de Deus, como os demais profetas. Muitos profetas fizeram milagres. Jesus fez milagres. Todos os profetas morreram. E Jesus também morreu. Até aqui, se para as pessoas que estavam vivendo aquilo ali, e nós percebemos isso também, os evangelhos relatam isso, né? Os discípulos no caminho de Emaús, fica bem clara essa ideia de que com a morte de Jesus, aquele movimento, os seus seguidores desistem, comparam ele, podemos assim imaginar, que é como um dos profetas do Antigo Testamento. Nós, olhando hoje, podemos dividir em Antigo Testamento. Eles, naquele contexto, não. Então, como um profeta como outro, como Moisés, um profeta como Davi, um profeta como os Oséias, como qualquer um deles, que tiveram um grande ministério. Talvez Jesus fosse o maior deles, como é visto por muitos, como o maior dos profetas, mas não passou de um profeta, de um grande homem de Deus que chegou ao seu fim, que morreu. E no entanto, o fato ressurreição transforma tudo isso. Até a experiência de verem o Jesus ressurreto, seus discípulos estavam desistindo. Como eu falei, o que está relatado ali nos discípulos no caminho de Emaús. Olha, não sabe o que aconteceu quando chega alguém e eles não reconhecem que esse alguém é Jesus. Não sabe que tudo o que aconteceu, nós confiamos a nossa vida, a nossa esperança. De uma certa forma, quem sabe não estivesse passando pela cabeça do discípulo, olha, nós colocamos, como se diz, grosso modo, a nossa cara a tapa. E então Jesus morre na cruz e nós achando que ele era o Messias. Nós nos arriscamos e ainda estamos arriscando, Ainda estamos arriscando ser perseguidos e sermos levados à cruz como ele foi. Então, mas quando eles têm a experiência com o Jesus ressurreto, quando ali Jesus dá as provas de que realmente tinha ressuscitado, isso muda todo o contexto, isso muda a visão, muda o coração, muda por completo as atitudes e o pensamento dos seus discípulos. Então, as provas da ressurreição se fazem muito importantes. Como nós lemos lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 6, Paulo escrevendo que Jesus apareceu para mais de 500 pessoas
Algumas, naquele momento, quando Paulo escrevia a carta, algumas já tinham morrido, mas algumas ainda estavam vivas, para testemunharem daquilo que Paulo estava escrevendo, que Jesus apareceu não apenas para os discípulos, mas para mais de 500 pessoas. E isso, então, é o que está relatado ali. As provas, a palavra diz que Jesus apareceu aos discípulos por um período de 40 dias. Esses 40 dias, eles têm um significado muito importante. O que Jesus fez durante esses 40 dias é o que está escrito ali. Durante 40 dias, Jesus ensinou os seus discípulos. Os próprios 40 dias já são uma prova da ressurreição ser um fato real. Esse período de tempo de 40 dias, porque Jesus poderia ter apenas aparecido para as mulheres, poderia ter aparecido apenas para os seus discípulos, para os 11. Jesus poderia ter apenas aparecido uma vez para todos, mas não. O fato de Jesus ter ficado 40 dias, ter aparições durante 40 dias para os seus discípulos, é uma prova em si de que a ressurreição, ressurreição foi verdadeiro. E nesses 40 dias eu imagino que os discípulos tiveram não apenas uma graduação com Jesus, mas uma pós-graduação, um pós-doutorado com Jesus. Eu creio e imagino que foi algo intenso, um ensinamento intenso da parte de Jesus e com autoridade, com algo assim indescritível. Porque até a cruz, ou até após a cruz, como eu falei agora há pouco, os discípulos creram em Jesus, em tudo aquilo que Jesus fazia e ensinava, mas eles acreditavam que Jesus havia morrido e que ele não era o Messias, por mais que tivessem vivido milagres e a transfiguração e tantos ensinamentos da parte de Jesus, que as pessoas não podiam, os guardas não podiam prender Jesus pelo jeito que Jesus olhava, e tantas outras experiências sobrenaturais que eles tiveram com Jesus. Mesmo assim, quando Jesus foi à cruz, eles viram o Mestre morrer. Mas a partir do momento que Jesus aparece para eles ressuscitados e que Jesus começa a ensinar, eu creio que esse ensinamento de Jesus ganha um outro nível. Esse ensinamento de Jesus deve ter sido de uma profundidade incrível. Eu tiro base pelo que o próprio apóstolo Paulo viveu. Depois que ele cai aos pés de Jesus, tem um encontro com Jesus no caminho para Damasco. E depois a palavra diz que ele, daquilo que recebi do Senhor. Eu não acredito que Paulo tenha recebido do Senhor apenas em um momento. Ou que Paulo esteja escrevendo que aquilo que ele recebeu do Senhor, lá em 1 Coríntios capítulo 11, tenha sido por auxílio, por ajuda, por conversa dos discípulos, por aquilo que os discípulos poderiam ter ensinado para ele. É muita coisa, é muito poder das palavras de Paulo, é muita autoridade de Paulo. E quantas vezes Paulo escreve, isso diz o Senhor e não eu. E outras diz, isso digo eu, mas não o Senhor. Como que alguém que teve um ensinamento profundo do próprio Jesus Cristo. E eu acredito que Jesus tenha aparecido para Paulo e tenha dado um ensinamento muito profundo a Paulo. E é o mesmo ensinamento que eu creio que esses discípulos receberam de Jesus durante esses 40 dias. Esses 40 dias de aparições de Jesus foram significativos, revolucionários. Esse ensinamento que os discípulos receberam durante esse tempo foi tão profundo que a partir de então eles começam a colocar a sua vida em risco. Antes
eles desistiram. Antes desse encontro, desse ensinamento com Jesus ressurreto, eles estavam voltando à velha vida. E talvez tivessem até com medo de também terem o mesmo fim que Jesus. Depois desse encontro, depois desse tempo de ensinamento com Jesus ressuscitado, eles enfrentam todo tipo de perigo. E enfrentaram e foram martirizados, mas conscientemente, não mais fugindo com medo, mas sabendo em quem eles criam. Então, esses períodos de 40 dias da ressurreição que Jesus ensina é um período, é algo tremendo. Mais uma prova aqui também no texto, ele fala, né? No versículo 4 do capítulo 1, certa ocasião, enquanto Jesus comia com eles, provando que não era um espírito que estava com eles, não era o espírito de Jesus, era o Jesus em forma corpórea, com um corpo glorificado, e esse Jesus comia com eles, estava verdadeiramente ressurreto, havia ressuscitado. Glória a Deus. E o texto segue falando sobre, o próximo ponto aqui seria o batismo, e aqui Jesus fala, pois João Batista batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Eu vou deixar para tratar desse batismo com o Espírito Santo, sobre o batismo do Espírito Santo, numa aula específica, porque é um tema bem complexo, é um assunto bem interessante, há muitos questionamentos e divergências, mas é interessante isso, muito interessante, no batismo com o Espírito Santo. E nós vamos tratar isso numa aula específica para isso. Então, outro ponto de destaque ali é quando Jesus então vai ascendendo, vai subindo aos céus, os seus discípulos que estavam juntos perguntam, e o reino? Quando que o Senhor vai reinar? Quando você vai restabelecer o reino agora de Israel? E aqui é algo bem interessante, quando fala assim, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Não vos compete saber sobre tempos, ou sobre o Cronos e o Kairos, o tempo e as estações, o tempo cronológico, o tempo que se pode medir, ou o tempo-espaço, o tempo eras. É isso que Jesus está falando aqui. Não nos compete. As palavras usadas são o Cronos e o Kairos, tempos e datas. Não nos compete, não compete a nenhum ser humano saber quando será esse dia, o dia que Jesus voltará e reinará. Isso é bem importante porque ao longo da história da humanidade, ou do próprio cristianismo, muitas pessoas se levantaram e dizendo qual seria o dia, o mês, o ano em que Jesus voltaria. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos mostra que o próprio Jesus disse, não nos compete saber, ninguém sabe. Se alguém vier com alguma data de que Jesus vai voltar, o fim dos tempos, pode vir, mas não provém da palavra de Deus, porque a Bíblia nos revela que ninguém sabe nem dia nem hora. Isso compete, isso é a Deus. Deus não revelou a nenhum ser humano. Isso é bem interessante. Então Jesus diz que eles permaneçam em Jerusalém para eles receberem o poder do Espírito Santo. O poder, lá ele falou em batismo. Serão batizados com o Espírito Santo. Aí orienta os discípulos, mas fiquem em Jerusalém até que do alto recebam o poder. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Será que é Pentecostes que ele está falando aqui? Eu creio que sim. O Espírito Santo irá descer sobre eles. Será que isso tem a ver com o batismo com o Espírito Santo? Creio que sim. Depois nós vamos ver isso. Mas é isso que Jesus está falando aqui. Receberão poder, ser-me-ão minhas testemunhas. Isso é bem interessante quando nós vamos ministrar, porque testemunha, essa palavra testemunhas no original é martírios, vem de mártir. Mártir é aquele que sofre, padece por uma causa, morre por uma causa.
E é isso que ele está dizendo para os seus discípulos: vocês serão minhas testemunhas, meus mártires. E olha só, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Muitos usam isso aqui como um roteiro, digamos assim, de evangelismo. Em Jerusalém, a casa. Jerusalém é a casa de Deus, a casa do Senhor. Então, Jerusalém era o centro religioso. Então, Jerusalém estava a igreja. Então, comecem por Jerusalém. Vocês me serão testemunhas em Jerusalém, na casa. Depois o círculo vai ampliando para a Judéia, toda a região de Jerusalém, em volta de Jerusalém, Samaria, né, aqueles que eram rejeitados, odiados pelos judeus, e até os confins da terra. Então o evangelismo, o discipulado começa em casa, e de casa esse círculo vai aumentando. É bem interessante essa visão desse texto de Jesus aqui. E aí Jesus ascende aos céus, né? Essa questão de Jesus ascender aos céus não quer dizer necessariamente que o céu seja lá em cima. Apenas aqui sobe aos céus, dando a ideia, né, representando de que as aparições de Jesus haviam chegado ao fim. Ali Jesus estava voltando ao Pai. Então, não que necessariamente aquela ideia que seja um espaço, um local físico, o céu. Aqui nos dá a ideia, a intenção é que aqui acabou as aparições. E como o próprio anjo fala, né? Assim como ele foi, assim ele voltará publicamente. Todos verão a volta de Jesus. Assim como ele subiu, assim ele descerá. Pois bem, então, né, passado isso, após a volta de Jesus, após a ascensão de Jesus, o texto diz lá no versículo 12: então eles voltam para Jerusalém. Eles estavam no Monte das Oliveiras e voltam para Jerusalém, cerca de 1 quilômetro, né? Jerusalém do Monte das Oliveiras. E olha que interessante, aqui tem bastante coisa interessante para a gente aprender, para a gente conversar. Quando chegaram, né, subiram ao aposento que ficava na parte superior. Esse aposento é o que chamava-se de cenáculo. E estavam todos lá reunidos, né, todos os discípulos, e oravam com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Olha só, naqueles dias levantou-se entre os irmãos um grupo de cerca de 120 pessoas. Naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos. Quando você lê o texto, quando nós lemos o texto, a gente percebe o que aconteceu, numa ordem cronológica. Pelo menos é o que dá a entender o texto. Que Jesus, quando subiu aos céus, quando ascendeu aos céus, então os discípulos voltam para Jerusalém, conforme a ordem. Mas esse voltar eles não estavam em outra cidade, eles estavam ali, fora de Jerusalém, no Monte das Oliveiras. E eles voltam, entram na cidade, vão para este lugar, para este cenáculo, estão ali reunidos, e Pedro diz, e a palavra diz que Lucas escreve dizendo que naqueles dias. Em quais dias? Muitos dias depois. E aí a gente para pensar um pouco na, não curiosidade, porque é algo de relevância, algo de importância, porque tem dentro do contexto judaico essa relevância. Quais dias? Vamos dar um pulo lá, quando chegar o dia de Pentecostes. Eles estão no mesmo lugar. Então a gente faz a seguinte conta ali, né? Quando olha lá Atos capítulo 2, que acho que nós não vamos estudar ainda hoje, mas diz ali: chegando no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. A princípio eles estavam no mesmo lugar. Por que isso? Porque Pentecostes é 50 dias depois da Páscoa. 50 dias depois da Páscoa. Bom, nos 3 primeiros dias, Jesus havia morrido. Jesus ressuscita ao 3º dia. Então, da crucificação, da morte à ressurreição, 3 dias. 50 menos 3, 47. Quantos dias Jesus apareceu ressurreto e ensinou aos discípulos? 40 dias. Então, são 40 dias de ensino. 47 menos 40 dias das aparições de Jesus, sobram 7 dias. Então a ideia que nos dá é que os discípulos voltam para Jerusalém,
entram no cenáculo, ficam nessa casa, nesse andar superior. O cenáculo geralmente era num andar superior, era um quarto, era uma peça, uma sala destinada à reunião, à oração. Então eles estavam ali, todos eles reunidos, 120 pessoas reunidas em oração. Então são 3 dias da ressurreição, da morte à ressurreição, 40 dias das aparições de Jesus, e esse tempo que eles ficaram ali reunidos, esperando, obedecendo, literalmente à risca aquilo que Jesus estava falando: permaneçam em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Essa permanência dele, esse tempo para revestimento de poder, para descida do Espírito Santo, provavelmente tenha se dado em 7 dias. 3 da crucificação à ressurreição, 40 de aparições e mais 7 dias de oração. 40. Por que eu falei isso? Porque esses números, eles são muito significativos dentro da própria Bíblia. Biblicamente, esses números, os números têm, um significado especial, tem a da perfeição e tantos outros que nós não vamos falar sobre isso agora. Mas preste bem atenção: 3:47. 3:47. Jesus havia falado lá 40 dias no deserto, 40 dias, 40 anos no deserto. Então todos esses números, eles têm um significado especial, e aqui nós temos mais uma vez esses números se repetindo: 3:47. Isso é bem significativo, mas nós vamos falar sobre isso talvez em uma outra oportunidade. Então Jesus, os discípulos estão ali reunidos, e há algo também interessante aqui, a reunião deles. Então naqueles dias Pedro se levantou, a cerca de 120 ali reunidos. Outro ponto interessantíssimo: 120 pessoas. Dentro da lei judaica, do costume, da tradição judaica, um grupo de 120 pessoas podiam formar uma comunidade distinta. Eles poderiam formar sua própria comunidade, sua própria aldeia. Era necessário 120 pessoas. E era exatamente o que Lucas registra, que estavam reunidos em um só lugar. Um grupo de 120 pessoas, formando verdadeiramente um grupo distinto, uma comunidade diferente, a comunidade de Cristo. E eles ali então reunidos, Pedro traz então a necessidade de que Judas seja substituído, para que voltem a se formar os 12. E qual é a relevância disso? Nós precisamos entender que a necessidade dos 12. Qual a necessidade dos 12? Aquela igreja, aquele grupo que não era igreja, não tinha esse nome de igreja ainda. Esse nome vem a se configurar mais tarde. Aquela comunidade de Cristo, ela estava em Jerusalém, centro do judaísmo, centro religioso, centro dos judeus, e era constituída exclusivamente por judeus. Então era significativo, era de relevância que eles representassem as 12 tribos de Israel. Por isso havia a necessidade que, num primeiro momento, esse número de 12 fosse completado. Judas tomou o destino dele, então havia que ser substituído por alguém. E olha que interessante isso. Por que isso, em primeiro lugar, é interessante? Que nós vimos essa sucessão apenas nesse momento. Como eu falei, apenas no início, nessa igreja incipiente, a recém começando, a recém surgindo, era necessário essa formação. Tanto é que depois, quando Tiago, o apóstolo Tiago, ele é passado a fio de espada, Herodes manda passar ele a fio de espada, não se fala na substituição de Tiago e nem de nenhum outro discípulo. Apenas nesse momento se fala em sucessão. Mas, no entanto, esse texto é um dos textos que é usado como base pela Igreja Católica para a sucessão apostólica, para a doutrina da sucessão apostólica. Quando Judas
né, saiu do grupo, quando ele abriu mão, traiu Jesus, se suicidou, ele é substituído. Há uma sucessão apostólica. Esse é um dos textos que dá base, ou usado como base, que na verdade não dá base, ele é usado como base para a doutrina da Igreja Católica, a doutrina da sucessão apostólica. Quando um Papa morre, o Papa é o sucessor de Pedro, do apóstolo Pedro. Então, quando um Papa morre, ele é escolhido por outros, como aqui, para a sucessão, para que outro Papa tome o seu lugar. Então, esse é algo, né, interessante, de relevância desse texto. Outro ponto também interessante, mas mais em termos de esclarecimentos, que nós temos nesse relato da sucessão de Judas, é a questão da morte de Judas. Parece que há uma distinção, né? Há uma aparente controvérsia, porque aqui diz que Judas foi partido pelo meio, e no entanto é uma coisa muito clara, assim, muito clara, que eu digo no sentido de fácil compreensão. Judas se enforcou, talvez com o tempo, ou talvez com o golpe do corpo, a corda tivesse rebentado, ou mesmo o corpo pendurado, batido, balançando, poderia ter batido em alguma rocha, ou a corda arrebentado, caído no chão, sobre uma rocha, e o corpo, né, tenha se partido, tenha sofrido um ferimento, e então as vísceras ficaram à exposição. Então é isso que relata o texto. Não é algo distinto do relato dos evangelhos de que Judas havia se enforcado, e aqui diz de forma diferente. Mas isso é só um esclarecimento. Às vezes algumas pessoas questionam sobre isso. A outra questão em relação ainda à escolha é a forma com que o sucessor de Judas foi escolhido. Matias foi escolhido pela sorte, foi jogada a sorte, e a sorte caiu sobre Matias. Então isso pode dar a ideia de que se pode, né, saber a vontade de Deus jogando a sorte. Jogar a sorte é como um tipo de jogo de dados, né? É mais ou menos semelhante. Era algumas pedras num saquinho, mas a gente consegue entender assim, jogaram a sorte como um jogo de dados. Ou alguns tiravam a pedra do saquinho, ou, né, colocavam, enfim. Várias formas do jogo, como era lançar a sorte, mas a gente pode entender como se fosse como um jogo de dados, como jogar os dados. E essa era uma forma comum e usual, não só, né, no Antigo Testamento, e não só para o povo judeu, para todos, né, para a humanidade daquela época, para as pessoas, para o povo daquela época. Tanto é, se nós formos lá ver Jonas, por exemplo, o livro do profeta Jonas, quando ele está fugindo de Deus no barco, e vem aquela tempestade, como é que descobrem quem é que estava de mal com Deus? Quem é que estava, né, fugindo de Deus, fazendo aquilo que Deus não queria? Como é que eles descobrem? Jogando a sorte. E a sorte apontou, caiu sobre Jonas. Então no Antigo Testamento era algo comum. E isso, a gente deve continuar com isso? Lançando a sorte para saber a vontade de Deus? Não é mais necessário, porque a partir do momento em que o Espírito Santo passa a habitar em nós, a partir do momento em que nós somos habitados pelo Espírito Santo, é o Espírito Santo que nos dá a direção, que nos guia, que nos move, não há necessidade de nós consultarmos a Deus, sendo que Deus está em nós. Então, isso aí fica bem claro, não fica nenhum ensejo para que possa se pensar que nós possamos ainda hoje, né, fazer jogar a sorte para saber a vontade de Deus, porque a partir de Pentecostes o Espírito Santo está habitando em nós, e Ele mesmo fala, não precisa jogar a sorte para saber o que Deus quer, porque Deus está em nós, é o Deus conosco. E finalizando esse estudo, esse breve estudo que nós fizemos desse primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, é interessante, cabe ressaltar os requisitos para a escolha dos apóstolos. Olha só o que diz Atos capítulo 1, versículo 21. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João
até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Então, em primeiro lugar, a gente tem aquela ideia, né, que não era, no ministério de Jesus, não eram apenas Jesus e os 12 discípulos e os 12 apóstolos. No ministério de Jesus, muitas pessoas participavam, muitas mulheres participavam, muitos homens participavam, famílias participavam, deixaram para trás casa, enfim, seus trabalhos e passaram a seguir Jesus. O ministério de Jesus, ele era mantido e sustentado basicamente por mulheres. Então a ideia que nós precisamos ter é que não era um homem e seus 12 discípulos e os 12 apóstolos, não, eram os principais. Jesus tinha aquele grupo seleto dele, dentre os 12 tinham os 3 que se destacavam, aqueles que estavam mais próximos de Jesus, e conforme os evangelhos, desses 3 havia um, o discípulo que Jesus amava, mas o que nós queremos dizer, o que a palavra mostra, é que já viviam em uma comunidade. Como nós falamos dos 120, já era uma comunidade de pessoas, não de apenas de um pequeno grupo, mas de muitas pessoas que andavam com Jesus, que seguiam Jesus. E dentre essas pessoas foram escolhidos ou foram indicados aqueles que estavam ali reunidos, dos 120, para fazer a sucessão de Judas, para assumir o lugar deixado por Judas. E quais eram os requisitos? Bem claro o texto. O requisito para ser apóstolo era que tivesse andado com eles desde o momento em que Jesus foi batizado no Jordão por João Batista até o momento em que Jesus subiu aos céus. E não apenas estivesse chegado ali e visto Jesus ascender aos céus, era preciso ter sido testemunha da ressurreição de Jesus Cristo. Então esses eram requisitos, praticamente ter andado com eles todo o tempo, desde o batismo de Jesus até o momento em que Jesus ascendeu aos céus. Esse era o requisito. Por que isso era importante, ou por que isso é relevante para os nossos dias? Porque hoje nós vemos muitas pessoas, muitos que começaram como pastores, se autodenominando apóstolo. E, biblicamente, essa é a definição de apóstolo: aquele que andou com Jesus, aquele que esteve com Jesus, que foi testemunha da ressurreição de Jesus. Nós temos, mas Paulo não andou com Jesus, não andou nesse tempo. Mas Paulo é algo especial, então escreva como Paulo escreveu, então seja do nível de Paulo, para que então possa ser chamado de apóstolo. Não há comparação. A palavra é bem clara: para ser um apóstolo, ser denominado, chamado, identificado como apóstolo, é preciso ter andado com Jesus todo o tempo e ter sido testemunha da ressurreição de Jesus Cristo. E hoje nós vimos que qualquer um se autodenomina apóstolo, mas pode ser apóstolo em outro sentido, não no sentido da palavra de Deus. Então nós vamos ficando por aqui, esse breve estudo, de Atos capítulo 1. No próximo encontro do nosso grupo de estudo teológico, nós estaremos fazendo um estudo, compartilhando aquilo que Deus nos mostrar, aquilo que nós achamos que deve ser destacado no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Eu digo destacado porque toda a palavra é fundamental. Toda a palavra tem um propósito. Eu creio nisso. Eu creio que toda palavra na Bíblia, na palavra de Deus, ela tem um sentido. Não está escrito ali apenas por estar. Tem um sentido. Tem um propósito divino em cada palavra
da Bíblia Sagrada. Então nós estaremos estudando, compartilhando Atos capítulo 2. Até a próxima aula e que Deus te abençoe.